Dia. A graça do Senhor Jesus esteja presente em cada um dos corações nesta manhã. Nós estamos diante do Senhor nosso Deus e vamos iniciar o culto. Vou pedir aos irmãos que se acomodem, que mantenham seus corações em oração. Verifiquem, por gentileza, os celulares, vejam se estão no modo silencioso ou mesmo desligado. Hoje nós fomos convocados pelo Senhor para diante dele, no culto de adoração, dia do Senhor, e nós faremos isto com alegria, com temor, com reverência, sabendo que não estamos cumprindo aqui apenas uma exigência religiosa ou cerimonial, mas estamos, de fato, obedecendo aquilo que Deus nos ordenou fazer. Quero convidar os irmãos, então, para que abramos juntos o texto do profeta Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. Isaías 43, 11 a 13. Nós vamos ler esse texto a uma só voz, com toda reverência, mesmo assentados. Isaías 43, 11 a 13. Leiamos. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém, meus irmãos. Que esta palavra possa nos ensinar ainda mais acerca do ser de Deus, do seu poder, do seu governo, da sua soberania, do seu poder de juízo, que é o que nós falaremos no dia de hoje, tanto agora pela manhã quanto à noite. O juízo de Deus, a maneira como nós nos vemos diante de Deus, a maneira como Deus nos julga também, e na pessoa de Cristo nos oferece salvação. Fora de mim não há Salvador, diz a Escritura. Nós vamos orar por alguns instantes, silenciosamente, confessando a Deus assim os nossos pecados, e depois de alguns minutos eu vou convidar o nosso irmão presbítero Alain, que vem aqui à frente, e que de maneira audível nos ofereça também ao Senhor, pedindo assim perdão pelos nossos pecados e também agradecendo pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus.
Amantíssimo Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua graça que tem se renovado sobre nós. Nos alegramos e nos regozijamos, ó Deus, de ver a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder acordar e desfrutar desse dia, mesmo ainda, Senhor Deus, bem pela manhã, ver o cuidado do Senhor em cada detalhe, Senhor Deus, já neste dia e ao longo dele também, Senhor Deus, que possamos desfrutar do Teu cuidado e da Tua infinita graça e bondade. Nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Reconhecemos, ó Deus, que de nós mesmos não merecíamos tamanha graça e tamanha bondade. E reconhecemos também o quão errantes temos andado diante do Senhor. Eu coloco agora diante do Senhor também a vida de cada um dos meus irmãos que se apresentam diante de Ti com os corações contritos, nesse momento, ó Pai, em que confessamos ao Senhor os nossos pecados. Que o Senhor mesmo, ó Deus, nos corrija, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar falando, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Deus, e nos fortalecendo a cada dia mais, ó Deus, para caminharmos, ó Deus, a nossa caminhada cristã, a qual temos a plena convicção que o Senhor tem nos chamado, mesmo, Senhor Deus, com o pecado que tenazmente, dia após dia, tem nos assediado, mas que possamos sempre, ó Deus, estarmos olhando de forma fixa para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, visando, Senhor Deus, a expansão e a glória do Senhor, ó Deus. Que possamos a cada dia mais nos diminuirmos para que o Senhor cresça, ó Pai, e resplandeça, Senhor Deus, através das nossas vidas. Sê conosco, ó Pai, desde agora, ao início dessa liturgia, bem como, Senhor Deus, todo este culto, Senhor Deus, prestado a Ti. Desde já colocamos também diante do Senhor, ó Deus, a eleição. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a sustentar a Tua igreja, a levantar, Senhor Deus, homens não melhores, mas que, acima de tudo, estejam, Senhor Deus, fortalecidos. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, a cada dia mais nas nossas ações. Sabemos e cremos, ó Deus, que o Senhor já tem um plano e um propósito para cada um de nós, para aqueles que serão eleitos, o Senhor já sabe. E tome desde já, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Carecemos do Senhor em todos os instantes das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. É o que nós pedimos na mediação do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Preparando todo o nosso coração para já ouvirmos também a pregação da palavra logo em seguida. O texto do profeta Sofonias, capítulo 3, versos 14 a 17. Mais uma vez nós vamos ler juntos, com uma só voz, este texto. Sofonias, capítulo 3, 14 a 17. Leiamos. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião,
não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Da mesma forma como nós lemos a respeito do juízo de Deus e da necessidade de perdão, nós também lemos do mesmo profeta a certeza de que o Senhor providencia em Cristo Jesus, nosso libertador, a salvação para os nossos pecados. Nós vamos agora ter mais uma oração, agora de adoração e louvor ao Senhor. E eu vou convidar para essa oração o nosso irmão presbítero Tiago. E logo após a oração, nós cantaremos um cântico de adoração ao Senhor, será apenas um cântico. E neste cântico de adoração, nós também pedimos aos irmãos que aproveitem a oportunidade para entregarem seus dízimos e ofertas, enquanto cantamos o cântico. Então nós vamos orar, o irmão Tiago, depois cantarmos o cântico de adoração ao Senhor, depositando também os nossos dízimos e ofertas. Santo, santo, santo Deus, Senhor nosso Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, o Senhor nos trouxe a tua presença, e agradecemos porque, desfrutando da tua companhia aqui neste momento, da presença do Senhor, que possamos, ó Deus, com o coração sincero, honesto diante de ti, prestar um culto agradável ao Senhor, ó Pai. Que possamos louvá-lo, adorá-lo, como lhe é devido a Deus. O coração cheio de alegria, com a mente e o coração, ó Pai, direcionados para a glória do teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por cada irmão aqui presente, e que cada ato aqui, ó Deus, seja para a glória do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos porque Tu és o nosso Deus, porque grandes são as Tuas misericórdias, o Teu amor. Agradecemos porque a Tua graça nos basta, ó Pai. Ó Deus Santo e Todo-Poderoso, conduza, Senhor, as nossas vidas neste momento, para que, ó Deus, possamos juntos, como irmãos em Cristo, desfrutando desta comunhão, louvar, adorar, bendizer o Teu santo nome, Senhor. E que a Tua palavra, Deus, possa também vir falar aos nossos corações, seja, Deus, confortando ou mesmo confrontando, ó Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé para juntos louvarmos o nome do Senhor? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, pelas provisões que o Senhor nos deu. Parte delas, Senhor, depositamos na tua casa, para que a tua obra, Deus, continue. E, ó Deus, mas sabemos que não é só por esses provimentos que a tua obra continua, mas pelo teu agir e pelo agir do teu Espírito nos nossos corações e nos corações daqueles a quem o Senhor escolheu. Te agradecemos, ó Pai, por esta manhã que o Senhor nos deu para reunirmos aqui, não somente para poder glorificar o teu nome, que é a razão maior de estarmos aqui, por isso nos alegramos também, ó Pai, mas o Senhor nos deu a oportunidade de escolher os homens a quem o Senhor mesmo decidiu para poder conduzir a tua igreja. E, Pai, eu te peço que o Senhor esteja trazendo sabedoria aos nossos corações, que possamos decidir de corações tranquilos, certos, convictos, ó Pai. E, ó Deus, que possamos descansar no Senhor, porque sabemos que tudo podemos fazer, ó Pai, mas se o Senhor não edificar, ó Deus, o nosso trabalho é em vão. Por isso confiamos plenamente no Senhor, confiamos, ó Pai, que o Senhor está conduzindo todas as coisas e por isso te glorificamos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos agora fazer a leitura
da pergunta e da resposta 171 do Catecismo Maior. Uma pergunta que, aliás, se refere ao modo como nós devemos nos preparar para receber a ceia do Senhor. Então vamos ler juntos a pergunta e também a resposta. Leiamos. Os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para o receber? Os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E agora vamos ouvir com atenção a palavra do nosso Deus por meio do nosso irmão presbítero seminarista André. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós continuaremos nossa série de sermões no livro do profeta Sofonias. Na verdade, nessa igreja aqui, geralmente o pregador chama o profeta de Sonfonias, mas eu aprendi com o pastor que é Sofonias. Então vamos abrir o capítulo 1, versículo 7, dando continuidade à nossa série de sermões. Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Com a graça do nosso Senhor, nós veremos então nesse dia como o dia do Senhor, ele é apresentado por Sofonias nesse versículo como um dia de sacrifício, um dia de matança por parte do próprio Deus, por causa dos pecados que nós já temos visto, os pecados narrados nos versículos anteriores e também os pecados que nós veremos nos próximos versículos. Nós veremos então também que diante dessa expectativa do juízo de Deus, nós devemos calar-nos diante do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós veremos com a graça do Senhor hoje, estudando, meditando no versículo 7 do capítulo 1 do profeta Sofonias. Pedir para os irmãos abrirem as Escrituras, eu vou solicitar que apenas acompanhem com os seus olhos concentrados, meditando nesse texto, enquanto inicio a leitura de Sofonias, do capítulo 1, versículo 7. Cale-te diante do Senhor Deus. Pai Santo, nessa manhã, nós te suplicamos, ó Deus, que como o Senhor tem feito, somente Tu fales, e nós, com as nossas ideias, os nossos pensamentos, permaneçamos calados diante da Tua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus, o Teu único, amado, verdadeiro Filho. Amém. A verdade, meus irmãos, é que o silêncio, ele fala demais. O silêncio, ele pode expressar muitas coisas. Com frequência, quando se faz necessário dizer algo que é muito importante, a melhor forma de chamar a atenção e destacar aquela situação é simplesmente ficando calados. O silêncio, ele nos incomoda, ele nos inquieta, ele nos deixa apreensivos também. As situações de silêncio mais tensas, muito provavelmente, são aquelas que envolvem o silêncio do próprio Deus, do próprio Criador. Por causa dos pecados de Saul, por exemplo, Deus não lhe respondia, Deus não falava com ele, Deus tinha ficado em silêncio para com ele.
E aquele antigo rei de Israel recorreu até mesmo à feitiçaria, porque ele queria ouvir alguma coisa, ele precisava ouvir alguma coisa, ele não suportava o silêncio. Essa situação se repetiu algumas vezes ao longo da história de Israel, quando eles pecavam e Deus se calava e Deus não falava com eles. Mas aqui, no texto que nós lemos, iniciamos a nossa leitura no versículo 7 do capítulo 1 de Sofonias. Aqui a situação é um pouco diferente. O silêncio, na verdade, ele é conclamado, ele é ordenado pelo profeta Sofonias a toda a terra, a todos os homens. Um solene e reverente silêncio diante de Deus, por causa da presença de Deus, diante da expectativa da condenação e do juízo de Deus. Como quando em Apocalipse 8:1, o cavaleiro vestido de branco, na verdade, o cordeiro abre o 7º selo e ocorre um grande silêncio diante da expectativa da condenação, da justiça que viria sobre o mundo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Um silêncio de 30 minutos pairou sobre todo o universo, todo o cosmos naquele dia. Em nosso capítulo aqui, no versículo 7, cale-te diante do Senhor, Deus. O versículo 7, ele está logo após uma declaração de condenação do próprio Deus sobre todo o cosmos, nos versículos 2 e 3, bem como a varredura que o Senhor efetuaria em Judá e Jerusalém, dos versículos 4 a 6. O Senhor, ele varreria o seu próprio povo daquela terra de Judá e Jerusalém por causa dos muitos pecados que eles haviam cometidos, como nós já temos visto em outros sermões. Aqueles que se chamavam pelo nome do Senhor estavam com seus corações divididos, adoravam falsos deuses, ídolos como Baal, adoravam até mesmo aos astros dos céus. Já outros haviam virado as costas para o Senhor, não se preocupavam com o Deus único e verdadeiro, o Deus da aliança. Eles viviam despreocupadamente as suas próprias vidas como bem queriam. Por causa desses pecados, o Senhor anunciou então que varreria, que exterminaria o seu próprio povo daquela terra. Eles seriam escravizados, eles seriam exilados e eles seriam mortos. Diante desse anúncio, dessa condenação, então, dos versículos anteriores, por meio do profeta, vinda diretamente do tribunal de Deus, do trono de Deus, o que se espera é que o povo, então, argumentasse, apelasse, se defendesse de alguma forma diante da acusação e da condenação de Deus. Como acontece em nossos dias, o condenado vai recorrendo a instâncias superiores e, às vezes, se ele tiver amigos e dinheiro suficiente, ele acaba, no final, se livrando daquela condenação. Mas não há instância superiores ao tribunal do Deus Todo-Poderoso. E antes mesmo de qualquer apelação, antes mesmo de qualquer coisa, o profeta se dirige aos seus ouvintes, aos seus leitores, os leitores do livro, e conclama o silêncio. Nada de argumentos, nada de perguntas, nada de reclamações, silêncio diante da palavra de Deus. Silêncio porque agora já seria tarde demais. O Senhor estava para se levantar do seu trono, como nós podemos ver também em Sofonias 3:8. Essa é a ideia aqui, o grande juiz que se levanta, ou que já se levantou, está para executar o juízo no mundo, a sua sentença já foi declarada e ele derramará a sua ira. É o silêncio diante da glória e majestade de Deus, o silêncio diante da palavra de Deus, da sua lei. Diante dessa palavra, toda língua deve se calar e todo homem deve reconhecer a sua culpa. Todo esse silêncio, esse mistério, esse temor, essa solenidade conclamada pelo profeta aponta então para o grande dia do Senhor, que nesse versículo será apresentado como um dia de sacrifício. Um dia, deveria haver silêncio, porque seria um dia então de matança, de condenação, de julgamento sobre os povos, sobre especialmente Israel, por causa dos seus pecados. A partir de agora então, nós nos lembraremos de algumas coisas que nós já vimos sobre o dia do Senhor, e em seguida então entenderemos como a ideia de sacrifício, que o dia do Senhor será um dia de sacrifício, ela enriquece a nossa compreensão a respeito desse grande e glorioso dia, do dia eterno. Esse dia que o Senhor há de se levantar, então, do seu trono, é um dia que o profeta ele considera muito especial. Olhemos novamente para o versículo 7 do capítulo 1, como Sofonias destaca esse dia. Cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O silêncio se deve porque o dia do Senhor
se aproxima. É um dia muito específico, o dia do Senhor. Nos últimos sermões nós já antecipamos essa realidade aos irmãos. Todo o livro do profeta, na verdade, trata a respeito desse dia. Ele é como esse tema, o dia do Senhor é como um fio condutor que une, que integra todas as partes desse livro. Até a primeira metade do capítulo 3º do profeta Sofonias, nós veremos, ao longo dos nossos sermões, que esse dia é retratado como um dia de vingança, como um dia de condenação do Senhor, de destruição da parte de Deus. E apenas após a segunda metade do capítulo 3 é que esse dia será tratado integralmente e completamente como um dia de graça e de salvação da parte do nosso Deus. O dia do Senhor, como também nós já antecipamos e vimos, é mencionado por outros profetas. O povo de Israel, ele aguardava por esse dia, com a expectativa que os inimigos seriam destruídos, mas na realidade, como o próprio Israel havia abandonado o Senhor, a aliança com Deus, eles também seriam destruídos nesse dia, mortos e exilados e escravizados. Lembre-se também, meus irmãos, que o dia do Senhor, nesse contexto imediato, ele apontava para o dia em que Israel seria invadido Judá e Jerusalém seriam invadidos pela Babilônia e levados para o exílio. Mas já no Novo Testamento, em Cristo, esse dia ele é interpretado como um dia final, como um dia eterno, como nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e Filipenses capítulo 1, 6, o dia da volta do Senhor Jesus, o dia final. No livro do profeta Sofonias, o dia do Senhor é mencionado a primeira vez somente aqui, no versículo 7 que nós lemos, porém outros versículos que nós lemos do capítulo 1 já apontam para essa realidade. Nos versículos 2 e 3, nós vimos que o dia do Senhor, todo o cosmos será desfeito, a ordem criacional ela será revertida, o caos primévio ele tomará toda a terra, como aconteceu no dilúvio. A ordem criacional ela será completamente desfeita e revertida. E já no último sermão, nos versículos 4 e 6, nós vimos que o dia do Senhor, Judá e Jerusalém serão varridos, ou foram varridos, exterminados pelo Senhor por causa dos seus pecados, estritamente relacionados ao culto e à idolatria daquele povo. Então, até aqui, nos foi acrescentado que diante da expectativa da condenação de Deus nesse dia, toda a terra deve se silenciar diante de Deus. Todos os homens devem ficar calados diante do levantar de Deus para julgar. Mas o que mais esse versículo, esse pequeno versículo, ele nos diz a respeito do dia do Senhor? O que há de especialmente diferente nesses versículos? Vejamos então, leiamos mais uma vez esse versículo e meditemos nos seus ensinos, na sua mensagem. Cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. Uma nova imagem do dia do Senhor nos é fornecida aqui, a imagem de um sacrifício. É por isso então que um silêncio será conclamado nesse dia, pois será um dia de sacrifício de homens, um dia de matança dos ímpios por parte do próprio Deus. Um sacrifício, um grande sacrifício. Como a imagem do dia do Senhor, como essa imagem, então, nos ajuda a entender o dia do Senhor, como a imagem de um sacrifício ajuda-nos a entender o dia do Senhor. Nós precisamos lembrar que essa linguagem do sacrifício, ela é muito comum na história da humanidade. Há registro de sacrifícios em todas as culturas, todos têm algum entendimento a respeito disso, e só nas Escrituras há basicamente, ou aproximadamente, 300 referências à ideia de sacrifícios. Contudo, nesse versículo que nós lemos, o versículo 7 do capítulo 1, tem algo muito em comum aqui. É que o próprio Deus é que preparou esse sacrifício. Deus é que vai sacrificar nesse versículo. Geralmente os homens é que sacrificavam a Deus, aqui o próprio Deus está sacrificando. E um segundo fato também é extremamente incomum, é que homens serão sacrificados. Isso ficará mais claro quando nós lermos os próximos versículos, quando uma lista de homens e seus pecados serão mencionados, os oficiais, os filhos dos reis e ainda outras classes de homens, como nós leremos posteriormente com a graça de Deus, dos versículos 8 em diante. Nós nos deteremos e analisaremos um pouco mais a respeito desses convidados de Deus. Mas falar de sacrifício humano, meus irmãos, é estranho, pois Deus nunca permitiu
que isso ocorresse, ou que homens fossem sacrificados a ele. Inclusive, instantes antes de Isaque ser sacrificado por Abraão, seu pai, o Senhor provê um animal para o sacrifício no lugar de Isaque. Homens são impedidos de oferecer outros homens, ou até mesmo de assassinar. Mas Deus, o dono de todas as coisas, é o Deus que dá a vida a quem quer e tira a vida de quem quer, especialmente daqueles que rompem com a sua aliança, que quebram a aliança, especialmente para com os ímpios. É preciso dizer ainda, meus irmãos, que essa linguagem, a linguagem de sacrifício, retratando o dia do Senhor, ela é extremamente simbólica. Deus não está oferecendo aqui, ou falando que irá oferecer um sacrifício nos termos em que os sacerdotes ofereciam. Os sacerdotes, eles ofereciam animais no lugar de homens. Simbolicamente, a ira de Deus caía sobre os animais e não sobre os pecadores. Aqui, o tempo acabou, o dia chegou e nenhum animal seria mais aceito. A ira seria derramada sobre os próprios homens. Os homens seriam condenados e sacrificados pelo próprio Deus. O sacrifício de Deus é Deus fazendo cumprir os termos da aliança com relação à sua quebra, a quebra da aliança. Nos lembra, inclusive, da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15. Naquele dia, os animais eles foram sacrificados, eles foram partidos ao meio para significar o que havia de acontecer com aqueles que descumprissem a aliança. Esse era um costume da época. Quem não cumprisse a aliança seria morto, como os animais haviam sido mortos no dia de se firmar a aliança. Essa é a ideia, muito provavelmente evocada aqui no sacrifício de Deus. O próprio Israel não havia cumprido a aliança e o Senhor sacrificaria o povo de Judá e Jerusalém, como acordado em Gênesis 15, como aconteceu com aqueles animais que foram partidos ao meio. Quando Deus diz que ele sacrificará homens, quer dizer simplesmente que ele derramará a sua ira sobre os homens. Traz a ideia de que o dia do Senhor, será um dia de condenação, em que Deus vindicará a sua glória e a sua justiça sobre os que o serviram falsamente e também sobre os próprios ímpios. Deus oferecendo sacrifícios humanos é uma imagem realmente incomum nas Escrituras, mas ela ocorre algumas outras vezes também, e isso nos ajuda, essas outras vezes que isso acontece, nos ajudará a entender um pouco melhor essa ideia. E por isso eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Ezequiel, no capítulo 39, nós leremos do versículo 17 ao versículo 21, quando mais uma outra vez, Deus menciona que sacrificará homens. Ezequiel capítulo 39, versículo 17 e 21. Acompanhe comigo essa leitura. Ezequiel 39, do 17 ao 21. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício. Veja bem, Deus falando mais uma vez, para o meu sacrifício, que oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comerei carne e beberei sangue. Comereis a carne dos poderosos. Veja, Deus mais uma vez sacrificando homens. Comerei a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Vamos pular para o versículo 20 agora. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Após o exílio de Judá, o profeta Ezequiel profetiza então um dia que os inimigos do Senhor seriam sacrificados nos montes de Israel e oferecidos às aves do céu. De um modo semelhante, em Apocalipse, o Senhor Jesus é retratado como um cavaleiro fiel, que tem as vestes salpicadas de sangue, sangue de seus adversários, e um anjo chama mais uma vez as aves dos céus para a ceia do Senhor. Nessa ceia, mais uma vez, o que é oferecido é a carne de homens sacrificados pelo próprio Senhor Jesus. Abra também, então, para nós lermos esse texto, Apocalipse 19, versículos, nós leremos 17 e 18. Apocalipse 19, versículos 17 e
e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Essa nova imagem que nos é apresentada a respeito do dia do Senhor, então, como o dia do sacrifício do Senhor, é dessa maneira mais uma forma de dizer que esse dia será marcado pela vingança de Deus e pela sua condenação, morte de todos aqueles que não se renderam ao Criador. Naquele grande e último dia, o Senhor Jesus Cristo sacrificará todos aqueles que não o serviram com inteireza de coração. Tantos que se dizem servos de Deus, mas apenas da boca para fora, apenas de aparência, como aqueles que deliberadamente rejeitam a Deus, serão traspassados pela espada do nosso Senhor Jesus Cristo. E concluindo então, meus irmãos, essa é a grande novidade desse nosso versículo. Ele nos convida a olharmos para o dia do Senhor como um dia em que todos os homens devem se calar diante de Cristo, pois será o dia de sua justa vingança, o dia em que Ele mesmo há de sacrificar e matar aqueles que não se renderam a Ele. Essa imagem, ela é extremamente forte, ela é aterrorizante, na verdade, e de fato esse anúncio deve provocar temor em cada homem, em cada mulher que o ouve. Quando o Senhor Jesus ele se erguer do seu trono, ou quando Ele vier de entre as nuvens para executar esse seu sacrifício, será um dia terrível, um dia solene. E para além desse espanto, esse texto nos provoca, eu gostaria de então trazer algumas outras aplicações que esse texto alguns outros ensinos que esse texto nos traz. E primeiramente, então, relacionado mais especificamente ao silêncio diante de Deus. Meus irmãos, de um modo geral, nós, a humanidade, precisamos reconhecer que falamos demais. Há em nossos dias uma grande tendência a buscar erros ou incoerências na fé cristã, por exemplo, e algum possível ponto sem nó, algo que exceda a compreensão das pessoas. E, de fato, algumas dessas circunstâncias são encontradas, algumas situações que escapam à compreensão das pessoas, e por isso as pessoas, então, eles rejeitam a Deus. Em outras situações, eles encontram algum tipo de erro ou incoerência nas próprias igrejas, de um modo geral, e se fecham, nas igrejas, de um modo geral, então, eles se fecham em si mesmos, os homens se fecham em si mesmos com suas ideias, rejeitando a palavra do Senhor, rejeitando-a por causa, seja de não compreenderem a fé ou por causa de algum erro da igreja. Eles ouvem a voz de Deus, mas eles têm muitos argumentos, eles têm muito a dizer e eles prosseguem em seus próprios caminhos. Seria melhor para esses homens que eles se calassem em suas próprias limitações e crescem no Senhor Jesus, e assim fossem escondidos no dia do sacrifício de Deus, na ceia de carne humana, no dia em que os homens serão sacrificados como animais pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a reação devida diante da palavra de Deus, da voz de Deus, diante da lei de Deus, que toda boca se cale e que todo mundo se reconheça culpável. Mas mesmo nós, crentes, por vezes, nós falamos demais, temos propostas demais para agradar a Deus e o conquistarmos. Com frequência, nós temos cumprido os nossos próprios programas, as nossas próprias regras, não faça isso, não toque naquilo, e queremos apresentá-las a Deus como moeda de troca para com Deus. Além de nós cumprirmos essas nossas regrinhas, nós também exigimos que os outros o façam e nós confiamos nessas coisas. Além disso, em outras circunstâncias, diante da disciplina do bom Deus ou da admoestação dos irmãos, nós não aceitamos. Se nossos pecados são mostrados, logo queremos apontar a falha dos outros para parecermos justos, como se isso nos fizesse justos, como se porque o outro errasse, nós tivéssemos então algum direito de errar. Quando ouvimos a palavra disciplina, a palavra dura do Senhor Jesus, tendemos a dizer, como aquelas pessoas disseram, como os próprios discípulos disseram, dura essa palavra, e tendemos a nos justificar, então, de alguma maneira, e a argumentar com o próprio Deus.
Mas a palavra de Deus hoje, ela nos chama a quietarmos os nossos corações, aceitarmos a disciplina, como nos é orientado também em Sofonias 3:9. Nós, homens, gostamos de ter a última palavra, o último argumento, mas quem dera, de um modo geral, as pessoas ficassem caladas, mas se arrependessem, que os homens então ficassem mudos, mas crescem verdadeiramente no Criador. E uma segunda aplicação, eu quero destacar então, uma segunda aplicação relacionada à imagem do Senhor como um dia de sacrifício. Naquele dia, meus irmãos, todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor como um sacrifício, morrendo para o pecado, serão eles mesmos sacrificados. Os joelhos que não se dobraram diante de Deus cairão em terra. É claro que muito além da morte física, como a morte de um cordeiro que era sacrificado, esse sacrifício que Deus oferecerá, ele aponta para a perdição eterna pela qual passarão todos os inimigos de Deus. A morte como a separação de Deus para todo sempre. A entrega a todo sofrimento e angústia que esperam uma existência sem Deus. Diante dessa condenação, então, dos ímpios, fiquemos, meus irmãos, em silêncio, pois mesmo o próprio Deus não vê com prazer a morte dos ímpios. Lamentemos calados o estado em que o pecado levou a humanidade e a sua consequência também sobre a humanidade. Esse nosso texto, sacrifício humano, uma imagem realmente incomum, uma imagem que deveria ser a realidade para cada um de nós, porque todos nós pecamos contra Deus, então todos nós deveríamos ser mortos e sacrificados. Mas esse foi, apesar de ser incomum, essa é, de fato, já agora, muito mais do que uma imagem, essa é a realidade, porque na cruz, Deus sacrificou um homem. Mais do que um homem, o seu próprio Filho, Deus encarnado, homem morto, carne rasgada, sangue derramado. A verdade é que por causa do pecado, alguém será sacrificado em algum momento. Aquele que não crê, será ele mesmo sacrificado. Mas para o que crê, Jesus foi sacrificado. Em Sofonias, homens são sacrificados por causa dos seus próprios pecados. Mas na nova aliança, na aliança do Senhor Jesus, o próprio Cristo é sacrificado por causa das nossas iniquidades. Em Sofonias, o povo de Judá e de Jerusalém foram condenados em silêncio. No Novo Testamento, Cristo foi condenado em silêncio, como diz o profeta Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E eu disse anteriormente, então, sobre a aliança de Deus e Abraão, e a forma como naquela cultura as pessoas se comprometiam, entravam em um pacto, passando pelo meio dos animais sacrificados, para lhes lembrar que eles mesmos é que seriam sacrificados caso descumprissem aquela aliança. Mas leiam depois em suas casas, Gênesis 15, Abraão não passa entre aqueles animais por meio do fogareiro. Abraão não passa no meio daqueles animais, mas Deus é quem passa. Apenas Deus passa no meio daqueles animais por meio de um fogareiro fumegante e de uma tocha acesa. Depois os irmãos leiam em Gênesis 15. Fato é que Deus, então, quando faz isso, ele está decidindo, está comprovando que sozinho ele garantirá a aliança. Caso ela fosse descumprida, ele mesmo é que pagaria pelas consequências desse descumprimento. Ele mesmo é que seria sacrificado, como de fato foi o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pela fé, então, nós nos apropriamos, meus irmãos, desse sacrifício divino em nosso lugar. E é exatamente isso que nós lembramos e comemoramos e nos apropriamos no dia de hoje, quando espiritualmente comermos e bebermos o sangue de Cristo na ceia do Senhor. Em Sofonias é anunciado a festa do desprazer de Deus, e a festa do desprazer de Deus, a ceia da sua ira. Mas hoje, ao participarmos da Santa Ceia, anunciaremos a festa da graça de Deus para todo aquele que crê. Corpo e sangue entregues em nosso lugar, para a nossa salvação, para a nossa vida e alegria. Corpo e sangue entregues para que nós, hoje, recebêssemos também lábios puros para invocar ao Senhor e servirmos a Deus de comum acordo
como também foi profetizado por Sofonias no capítulo 3. Meus irmãos, que diante então desse sacrifício que Cristo oferece por nós, em nosso lugar, que nós merecíamos, que nós possamos também nos alegrar, por fim, nesse ato salvador do Senhor Jesus, e gratos então por Ele ter se entregado para nós, para a nossa salvação. Ele morreu em nosso lugar, Ele foi sacrificado, recebendo a condenação e a morte que nós merecíamos. E eu vou convidar então ao pastor para que nós, em breve, passamos e comemoremos então e anunciemos a morte de Cristo, esse seu sacrifício em nosso favor, em sua santa ceia. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 74, Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Meus amados irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós lemos o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Este texto, meus irmãos, que quase sempre é lido na ministração da ceia do Senhor, nos traz vários ensinos preciosos. E, obviamente, poderíamos apresentar aqui, a cada ministração de ceia, um destes aspectos. Mas um aspecto apenas que eu gostaria de destacar nesta manhã, inclusive fazendo coro ao que nós acabamos de ouvir no sermão a respeito do juízo de Deus, é exatamente o verso 32, quando diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus irmãos, é uma bênção ser disciplinado pelo Senhor. Muitos de nós, às vezes, pensamos que a disciplina do Senhor é algo ruim, ou que pode significar algo ruim para nós. No entanto, isto não é verdade. A disciplina do Senhor para o Filho de Deus, para o crente, é uma bênção. Porque nós lemos na Escritura que o Pai disciplina a quem ama. E Ele deseja a correção do seu filho exatamente porque Ele ama o seu filho. Não fosse o amor de um pai por seu filho, não valeria a pena a correção e a disciplina. Este pai deixaria que o filho caminhasse na sua própria direção, em seu próprio curso, em seus próprios juízos. No entanto, quando os pais eles disciplinam, impõem limites, e eles consideram como perigosas algumas ações dos filhos, é porque este pai deseja, de fato, que o filho se torne cada vez mais ajustado à obediência e à verdade. Assim também é o nosso Deus, como acabamos de ouvir aqui. A palavra do Senhor ela é muito dura em muitos momentos. A palavra do Senhor, em muitos momentos, ela nos confronta verdadeiramente. Em muitos momentos, nós nos vemos fragmentados, destruídos diante da palavra do Senhor. Mas isto não é em vão. De fato, o que o Senhor deseja não é que nós rejeitemos este ensino sob o pressuposto, ou quem sabe a má interpretação de que ele está causando mal a nós. Muito pelo contrário. Se somos pisoteados pela palavra de Deus, se somos confrontados, moídos pela palavra de Deus, é porque Ele deseja que nós não sejamos condenados com o mundo. O que Deus quer, na verdade, é nos livrar da condenação do mundo. O que Deus quer, na verdade, como o nosso irmão acabou de nos ensinar nesta manhã, é que nós sejamos destruídos juntamente com os ímpios. Ele deseja que nós estejamos prontos para sermos recebidos por Ele em sua glória. Então, neste momento, nós teremos mais uma oportunidade de também confessarmos mais uma vez os nossos pecados e, quem sabe, neste momento, até mesmo este pecado específico, que é deixar de ouvir a voz de Deus quando somos confrontados por ela, para que possamos, assim, ao recebermos o pão e o cálice, os recebamos, como lemos, inclusive, no Catecismo Maior, com obediência, como diz o texto do Catecismo, renovando o exercício destas graças pela meditação séria, pela oração fervorosa, quais? De seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência. Esse deve ser, de fato, o desejo de cada coração crente, ter mais de Cristo e também renovar a nossa obediência em relação a Ele na sua palavra. Então nós vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. E eu vou convidar o nosso irmão presbítero Everton para fazer esta oração, nos apresentando diante do Senhor, especialmente nesse momento em que participaremos dos elementos da ceia. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, eu quero te suplicar, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Porque somos falhos, pecadores, nós fazemos, Senhor, tudo que o Senhor odeia, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, são tudo contra a Tua palavra, e por isso te pedimos perdão, Senhor.
E te peço, Senhor, que nos ensine, Senhor, a calar-nos e ouvir a Tua voz. E tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude, Senhor, neste momento que o Senhor preparou para nós, para participarmos da Tua ceia. O Senhor entregou o Teu Filho, Senhor, na cruz, para que pudéssemos estar aqui hoje, participando dessa ceia. Por isso te agradecemos e te pedimos, Senhor, que continue nos conduzindo nos Teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um homem justo, santo, sem pecado, foi crucificado em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus naquele momento, para que nós recebêssemos nele a salvação. E ao participarmos do pão e do cálice, nós estamos não apenas lembrando deste sacrifício, mas também participando espiritualmente deste sacrifício, de modo que é como se nós estivéssemos vivenciando aquele momento com Cristo e recebêssemos nele, inclusive, todos os benefícios que advêm deste sacrifício que foi realizado por Deus Pai em favor do seu povo. Quero então convidar os demais irmãos presbíteros a que venham à frente, para que assim possamos distribuir os elementos, lembrando aos irmãos, especialmente aos visitantes, se houver, que esta ceia não é da Igreja do Vale, ela é do Senhor. Então, se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você pode participar conosco e participe com fé, sabendo que nós somos o corpo de Cristo e, por esta razão, juntos, alimentados por Ele, por meio destes elementos, cresceremos também nele em fé e em conhecimento de sua palavra. Quero convidar os irmãos e aqueles que forem participar, por gentileza, se puderem se colocar de pé, apenas para facilitar mesmo a identificação e a distribuição. Depois todos assentados e vamos juntos comermos do pão e bebermos do cálice. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo
nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Meus irmãos, antes de comermos, nós perguntamos se porventura alguém foi esquecido. Se for o caso, basta acenar uma das mãos. Todos recebemos, então vamos cumprir aquilo que o nosso Senhor nos ordenou na noite que foi traído. Ele então tomou o pão, partiu, deu graças, partiu entre seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Vamos ficar de pé, queridos, para orarmos e recebermos também a bênção, cantarmos o amém. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de ouvir a Tua palavra nesta manhã e também dedicarmos, ó Deus, as nossas vozes, nossos corações, mentes, todo o nosso corpo, na verdade, espírito ao Senhor. Pedimos-te que Tu nos abençoes, pedimos-te, Deus, que Tu nos continues, ó Deus, falando aos nossos corações, que esta palavra possa reverberar, ó Deus, dentro de nós, de tal maneira que nos incomodemos quanto ao fato de muitas vezes retrucarmos, ó Deus, e pedirmos réplica em relação à Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos faça calar diante de Ti e que no silêncio possamos ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz, amar o Senhor e ajustarmos as nossas vidas pelo poder do Teu Santo Espírito à Tua vontade. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor, ó Deus, nesta manhã renove em nós, em nossos corações, este laço de pertencimento a Ti e à Tua família e que, de fato, como acabamos de cantar, que possamos, ó Deus, celebrar a unidade em Cristo Jesus, sabendo que somos um só corpo, com muitos membros, mas um só corpo, cuja cabeça é Cristo, que é quem nos dirige, que é quem nos governa. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Pedimos-te estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar?